Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá a hora que você estiver assistindo esta live, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Márcio Nascimento, estou aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre música e liturgia na prática, especificamente para falar sobre aqueles assuntos que fogem um pouco da conversa tradicional sobre música litúrgica. Então, para falar sobre a prática, sobre o dia a dia, sobre aquilo que acontece na realidade das equipes de música, que, logicamente, não são todas iguais e, por isso, tem muita coisa para a gente falar. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre planejamento de formação anual. Eu gostaria de deixar claro aqui que o objetivo de fazer um planejamento de formação anual não é substituir de forma alguma as formações oferecidas pelas instituições oficiais, como arquidioceses, dioceses, vicariatos, mas que cada equipe tenha ao longo do ano o seu próprio calendário de atividades formativas, porque sabemos que essas formações institucionais elas são pontuais e focam em atender aspectos bem específicos, né? E cada equipe de música tem suas necessidades particulares, que vão desde formação musical, formação litúrgica, espiritual, formação humana, né? Até outros elementos da própria realidade paroquial, que automaticamente, né, não serão alcançados pelas formações oficiais, né, ou institucionais que sejam oferecidos pela igreja, tá bom? Então, dando seguimento aqui ao nosso assunto, nós chegamos a tratar sobre essa formação aqui. Deixa eu só botar aqui a melhor forma para a gente. Prontinho, essa aqui é melhor. E nós chegamos a iniciar aqui esse assunto, passamos por essas etapas, né? Então eu cheguei a falar, só para a gente poder recapitular rapidamente, né, sobre a questão do ensaio, né, os 4 pilares da formação: formação litúrgica, formação musical, formação humana e formação espiritual, que isso precisa estar equilibrado. Não adianta a pessoa ter uma excelente formação litúrgica e ser péssimo na música. Assim como não adianta a pessoa ter uma vida de oração excelente, mas ter pouquíssimo ou nenhum conhecimento litúrgico. Esses elementos eles precisam estar equilibrados para que a pessoa consiga oferecer de forma madura, consistente, o seu melhor serviço na comunidade. Bom, então, avançando aqui, eu cheguei a entrar nesse aspecto do exemplo do calendário anual, e falei um pouquinho sobre como a gente pode organizar esse calendário. Bom, é lógico que aqui tem muita coisa, né? Tem muita coisa, isso tudo não precisa ser realizado, isso aqui é um esboço de como a coisa pode funcionar. É lógico que cada paróquia, cada equipe tem uma realidade de vida e de atividades que precisam ser dinamizadas de acordo com a sua própria situação. Então, por exemplo, se nós temos aqui, vamos pensar em encontros distribuídos ao longo do ano. Eu tinha sugerido na live anterior, se você não assistiu, convido que você assista, eu tinha sugerido que vocês fizessem, por exemplo, 2 encontros formativos no primeiro semestre, 2 encontros formativos no segundo semestre. Bom, se você faz 2 encontros formativos no primeiro semestre, você pode realizar esses encontros a cada 90 dias. Então, a cada 90 dias, você faz uma tarde, ou uma manhã, ou uma noite, ou 2 noites, de acordo com aquilo que você tem de conteúdo para oferecer, para desenvolver. E aí, o que eu pensei aqui, né? Pensamos no encontro musical, né? Então, você pode ter um encontro para formação técnica, para desenvolvimento de práticas musicais, desenvolvimento de conhecimento teórico, prático, musical. Você pode ter um encontro sobre liturgia, um encontro sobre espiritualidade e um encontro prático que pode ser sobre convivência, relação, desenvolvimento e vida em comunidade. Enfim, isso aqui é um modelo. Você pode fazer o que você achar melhor para a sua equipe, como, por exemplo, priorizar por ano, né, ou por semestre.
Não, o primeiro semestre nós vamos dedicar à formação musical. Então nós teremos 3 encontros no primeiro semestre, a cada 3 meses, a cada 2 meses, nós vamos ter um encontro de 2 horas para falar sobre formação musical. E aí vai elencar os assuntos que são mais importantes, aqueles que vocês acreditam que sejam necessários. E aí vocês podem convidar professores, podem convidar pessoas que sejam habilitadas ao assunto para estarem partilhando com vocês. Aí no segundo semestre se elenca um outro tópico, né? Por exemplo, formação litúrgica, né? Então, no segundo semestre, nós vamos fazer uma formação litúrgica a cada 2 meses. Então, de 2 em 2 meses, ou seja, de 60 em 60 dias, nós vamos estar nos encontrando por 2 horas para fazer um aprofundamento litúrgico aqui na paróquia. Vai convidar um diácono, um seminarista, vai convidar um padre, o próprio padre da paróquia, né, o seu pároco, ou alguém que o pároco indique, até mesmo outros leigos que também tenham a vivência dentro do ambiente da música litúrgica, e vai promover esse encontro. Veja, o encontro musical, dependendo do assunto, ele pode acontecer inclusive de forma online. Esses encontros, não necessariamente todos eles precisam ser de forma presencial, né? Hoje nós temos a utilização das reuniões online de forma muito difundida em todos os ambientes, inclusive na igreja, né? Então, nada impede que um encontro, não estou dizendo que todos os encontros, mas que um ou outro seja realizado de forma online. Isso pode ser feito dessa forma. Então, esse ano nós vamos... Ou então você pode privilegiar anualmente. Esse ano nós vamos dedicar todos os encontros formativos. Teremos 3 no primeiro semestre, 3 no segundo semestre, ou 2 no primeiro semestre, 2 no segundo semestre, já voltados para a formação espiritual dos músicos. Então, esse ano vai ser todo ele focado na formação da espiritualidade. E isso, quem vai decidir é a coordenação junto ao sacerdote. E como vai organizar esse... Então, só para a gente dar seguimento, o ideal é que o calendário ele seja montado com todas as datas do ano já previstas, para que as pessoas possam se programar de forma organizada e consigam estar presentes para a formação. Se você começa a programar no mesmo mês a formação para aquele mesmo mês, fica muito difícil querer a participação de todas as pessoas, porque as pessoas se programam com antecedência, né? Eu, por exemplo, tenho uma viagem para fazer que está programada desde o início do ano. Então, se chegar no mês de setembro e a equipe resolver fazer atividade no período que eu estou com a data já agendada, eu não vou conseguir participar. Logo, quanto mais cedo as datas são montadas e compartilhadas, maior a probabilidade de dar certo e de a gente conseguir a maior participação das pessoas. Então, um calendário, pelo menos semestral, eu acho que seria o ideal, né? Então, esse modelo ele pode ser organizado com várias dinâmicas. Como eu acabei de falar, podem ser semestrais, anuais, com temáticas por semestre ou com temáticas anuais, mas ele pode ter essa ampla variedade de possibilidades. Uma outra coisa que é importante lembrar aqui é que você tem que fazer um encontro formativo que realmente valorize a participação das pessoas que já têm seu tempo tão comprometido com uma série de coisas. E fazer as coisas de qualquer jeito sempre faz com que as pessoas desanimem de participar dos outros encontros. Então, preparar um material, preparar de repente apostilas, de repente você conseguir preparar vídeos, recursos, né? Eu lembro de uma época em que as pessoas preparavam lembrancinhas para os encontros, né? Era tão legal você chegar, receber uma lembrancinha, eu fui a encontros que eu recebia um bloquinho com uma caneta. Isso é muito legal e demonstra o carinho da organização da equipe, né, que preparou aquele momento, e também a preocupação de atender às necessidades das pessoas. Então, preparar um encontro que realmente seja
útil e que seja convidativo para que as pessoas se sintam acolhidas naquele ambiente, né? Então, preparar materiais, preparar recursos, preparar o ambiente. Se é uma reunião presencial, vai ter ali um encontro formativo presencial. Preparar o ambiente, um ambiente acolhedor, um ambiente limpo, um ambiente organizado, né? Lembrarmos que esse ambiente é um ambiente de oração, é um ambiente de igreja, onde nós vamos para estar na presença de Deus. Então, por que não fazê-lo da melhor forma possível, né? Isso tudo faz diferença. Às vezes a gente acha que não, mas as pessoas, elas percebem, elas sentem e elas se sentem mais acolhidas, mais, como eu posso dizer, mais percebidas dentro do processo. Bom, qual é o próximo passo? Quem precisa ensinar? A formação é mais forte quando é compartilhada. Quem precisa ensinar não é precisa ensinar no sentido de ele precisa dar alguma coisa, mas no sentido de que nós não necessariamente precisamos ensinar. Será que eu preciso? Será que a coordenação precisa? Será que o membro da equipe precisa? Quem precisa? Nós temos várias possibilidades, com diáconos, padres, músicos convidados, membros da própria equipe, professores, outros colaboradores, pessoas que nós vamos estar convidando, inclusive membros da própria equipe. Com certeza, dentro da sua equipe existem pessoas com conhecimento que podem estar compartilhando e que vão se sentir muito valorizadas se elas forem também convidadas para estes momentos. Então, ao invés de apenas convidar pessoas de fora para todos os temas, veja quem dentro da própria equipe também pode colaborar e é capaz disso, né? E se você sentir que a pessoa precisa de uma atualização, porque de repente ela falou sobre aquele assunto há muito tempo, você oferece o conteúdo, dá o material, olha, dá uma lida nesse material aqui, você vai falar sobre isso aqui, ó. Aproveita esse momento também para levar aquela pessoa a estudar um pouco mais, para poder partilhar sobre aquele assunto. Nós temos muitas pessoas nas nossas equipes que têm um vasto conhecimento, mas que não são aproveitadas. Então não precisa fazer tudo sozinho, compartilha, leva em consideração o conhecimento de cada um. As pessoas elas podem e devem participar de outras formas, além daquelas que nós estamos acostumados, que é sempre a parte passiva, ouvindo passivamente. Próximos passos, então. Escolha um foco, Então, aquilo que eu já tinha falado. Escolha um foco. Eu vou até ampliar aqui, só para a gente poder ver melhor. Chegamos ao final, mas não ao fim da caminhada. Continue estudando, entregue
orando, continue servindo, continue crescendo juntos, né? Então, o processo ele se faz caminhando, né? Nós temos que entender que caminhando nós temos condições de formar, de preparar e de oferecer muito mais aos nossos músicos. Mas esse processo ele precisa ser mais bem elaborado. Eu tenho um modelo de formação continuada, né? Foi um curso que eu lancei no início, está disponível. Eu vou deixar aqui na descrição do YouTube o link que você pode estar adquirindo. Ele tem 12 encontros organizados ao longo do ano, já com conteúdo, né, com tema estabelecido, conteúdo programado, já com toda a organização de 12 encontros formativos. Esses encontros estão focados mais na formação de novos músicos, não na formação de músicos que já estão caminhando. Mas nada impede que você utilize esse modelo para uma adaptação para os que já estão caminhando, né? Esse curso, Formação Integral do Músico, ele é focado para formar o músico que está entrando agora, né? Agora, para aqueles que já estão caminhando, o ideal é partir das necessidades mais urgentes para aquelas que são projetos de crescimento da equipe, ou seja, a partir da visão micro, daquilo que é para agora, para uma visão macro, aquilo que é mais amplo, que vai alcançar mais longe. Tá bom, pessoal? Espero que esse conteúdo tenha ajudado você a organizar a sua equipe de música. Espero que esse conteúdo ajude você a aprofundar o seu ministério e o seu serviço. Qualquer coisa, conte sempre comigo. É só me chamar lá no nosso grupo do WhatsApp, lá nas nossas comunidades formativas. Estou sempre à disposição de vocês para aquilo que vocês precisarem. E aguardo vocês numa próxima live, num próximo momento, se Deus quiser. Ok? Tchauzinho, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima live na próxima semana. Tchau, tchau.